Nosso nome é Taubaté, aldeia que fica no alto, cidade dos desbravadores, cidade que faz história. Somos Taubaté, as asas da história é nosso lugar. Os mapas continuaremos a tocar com aquilo que Deus veio a decretar. Somos terra de adoradores e isso é o que você vai escutar. Uma grande cidade, pioneira, desbravadora de territórios, berço de figuras ilustres, destaque nos livros de história. Fundada em 1640, o primeiro povoado do Vale do Paraíba. Foi um lugar de envio dos desbravadores do ouro, fundadores de cidades históricas. Com estrada de ferro fomos conexão do ouro às indústrias importantes para o Brasil. Somos Taubaté, somos terra de adoradores. Não importa o que falam de nós, por que terra de adoradores? Porque Cristo é o centro, uma cidade em movimento. Porque somos povo de justiça, alegria e paz. Porque somos terra de adoradores, lugar onde Cristo é manifesto. Esse é nosso nome, isso é quem somos. Deus decretou, Taubaté, você é terra de adoradores. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém. É uma honra poder estar aqui e, de uma maneira especial, para o propósito pelo qual se propõe essa reunião, que eu creio e declaro, vai alcançar proporções incríveis dessa cidade. Taubaté tem sido uma cidade que tem me chamado a atenção de uma maneira especial pelas boas, respeitadas e numerosas igrejas dessa cidade. Realmente, Deus tem me permitido caminhar ao lado e ver alguns pastores e visitar algumas igrejas. E eu louvo a Deus, obrigado pela honra de poder estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra. Eu pensei bastante sobre o que ia conversar nesta noite, tendo em vista a proposta que se tem de trazer uma palavra no que diz respeito ao propósito de Deus para uma cidade. E Deus me deu um texto no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Atos, capítulo número 8. Os irmãos, me perdoam, estou saindo de uma gripe bem pesada, ainda estou bastante congestionado, bastante ofegante. Fique tranquilo, não é Covid, tá? Eu não sou covarde, mas não é Covid. Eu tenho estado bem resfriado, estou terminando essa fase agora, então minha voz está rouca, estou bastante ofegante, tá? Tranquilo, não estou doente, estou benzinho, tá? Ainda não chegou a minha hora. Atos capítulo 8. Diz assim: entretanto os que foram dispersos, versículo 8, Atos 8, 8. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em voz alta. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Agora preste atenção. E houve grande alegria naquela cidade. Pode repetir comigo? E houve grande
alegria naquela cidade. Se eu pudesse dar um tema para minha mensagem nesta noite, para minha conversa com você, é como produzir uma grande alegria em uma cidade. Quais são os princípios que norteiam e podem produzir uma verdadeira alegria na cidade? Sabe, queridos, a palavra alegria é uma palavra que ela é facilmente distorcida, porque às vezes as pessoas se alegram com aquilo que não tem razão de ser. Pessoas se alegram com aquilo que não tem profundidade. Não é bem uma alegria. Há uma diferença entre a satisfação e a alegria. A satisfação, ela é momentânea, ela é temporária. Você está com fome, você come, você se satisfaz. Tá? Isso é satisfação. Você está com sede, você bebe água, você se satisfaz. Então, a satisfação é algo temporário, a alegria é algo permanente. A alegria é algo duradouro, a alegria é algo que de fato é mais profunda do que uma satisfação. O que está dizendo aqui é que aquilo que estava acontecendo naquela cidade, o que aconteceu naquela cidade, sabe, não foi só uma satisfação, uma alegria no sentido de prazer, mas o que estava acontecendo ali é que houve uma transformação, e essa transformação não produziu só satisfação, produziu alegria. E os princípios desse texto é muito forte. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu porque alguém foi pregar a palavra, só isso. É simples assim. O que vai transformar uma cidade é a palavra. O que vai transformar uma cidade é a pregação da palavra. Sabe, queridos, é aquilo que você anuncia através da palavra, por gentileza. Não estou dizendo que é uma pregação formal, com introdução, pontos e conclusão. O que vai transformar uma cidade é o anúncio de uma boa notícia. Evangelho é boas notícias. A palavra evangelho significa boas notícias. E o que eu creio que transforma uma cidade é conscientizá-la de uma boa notícia. E a boa notícia para uma cidade é que só tem um jeito dela ser transformada genuinamente. É através do Cristo que nós anunciamos. É através do Cristo que nós anunciamos. Podemos fazer programas sociais e temos que fazer. E precisamos fazer, porque está escrito a respeito disso na Bíblia, que esse é um dos encargos que está sobre nós. Precisamos estar atentos a isso, porque a Bíblia diz, sabe, que aquele que atende ao necessitado, Deus se torna credor dele. A Bíblia vai falar a respeito desse lindo trabalho que nós fazemos quando socorremos o pobre, a viúva, o necessitado. Precisamos fazer isso. Mas a verdadeira alegria não está na misericórdia, a verdadeira alegria está na graça. A misericórdia você atende uma necessidade, a graça resolve a necessidade. Não, deixa eu explicar. A misericórdia você supre a necessidade, mas a graça, ela tem o poder de transformar a necessidade numa provisão extraordinária. Nós somos salvos pela graça. Fomos alcançados por uma misericórdia, mas somos salvos pela graça. A alegria, ela tem o poder de transformar vidas, e transformando vida, transforma cidades. Eu creio que aqui está a essência do Evangelho para quem quer transformar uma cidade. Eu tenho uma notícia para Taubaté. Taubaté, existe uma grande alegria preparada para esse lugar. E essa alegria é Jesus Cristo. E eu tenho uma boa notícia para você. Você é o Filipe dessa geração, que vai entrar em Samaria e transformar a cidade pela palavra. Ei, você não entendeu? Eu vou repetir. Eu quero dizer que você e eu somos os Filipes dessa geração, que vamos entrar em cidades como Samaria. Pastor, o que é Samaria? Querido, Samaria na Bíblia, dentro do contexto do judaísmo, era uma cidade que não era muito bem vista. Samaria era uma cidade assim, da qual as pessoas não queriam estar ali. É tão interessante o preconceito em relação a Samaria, que os judeus não entravam em Samaria, principalmente os sacerdotes. Era uma cidade não benquista, era uma cidade onde você vai perceber que existia um preconceito, um conceito antecipado sobre os seus moradores. Você já ouviu falar na mulher samaritana, e você nunca ouviu falar dessa mulher samaritana como uma mulher decente, mas alguém que vem de uma linhagem, de uma cidade
aonde você vai perceber que não existia um bom testemunho. Você vai perceber a ocasião onde Jesus ele vai passar por Samaria e as pessoas questionam: como você entrou em Samaria? Eu gosto do Evangelho. É que o Evangelho, ele não é para quem é bonitinho, ajustadinho, sentadinho na igreja. O Evangelho é para o samaritano. O Evangelho não é só para aqueles que estão sentados, já estão bem afeiçoados e estão bem arrumadinhos, ou pelo menos ajeitando a sua vida, porque entrou o Evangelho. O Evangelho é para gente que gente não gosta. O Evangelho é boas novas de salvação para todo aquele que crê. E o que transforma uma cidade é o Evangelho. É a boa notícia. E aqueles que foram dispersos, aqueles que foram separados, saíram de cidade em cidade. E Filipe entrou numa cidade que tinha uma reputação não muito boa, que tinha acontecido coisas ruins naquela cidade, que os judeus não queriam entrar lá, que os religiosos não queriam estar naquele lugar, mas naquele lugar Deus queria estar. Sabe, eu descobri uma coisa, querido, às vezes, me perdoe, por favor, me perdoe, mas eu preciso falar. Às vezes, nós como igreja, fechamos a porta para quem Deus já abriu há muito tempo. Eu vou repetir. Às vezes, nós como igreja, fechamos a porta para quem Deus já abriu há muito tempo. Sabe, queridos, eu creio que Deus é um Deus que não olha Samaria diferente da Judéia, não olha Samaria diferente de Cafarnaum, não olha Taubaté diferente de São Paulo, não olha o Rio de Janeiro diferente de Brasília. Para Deus, Brasília é tão importante, apesar dos seus problemas inúmeros, do que a cidade linda de Taubaté. Sabe por quê? Porque o Evangelho é boa nova de transformação na vida de pessoas. E o que vai produzir alegria numa cidade é o Evangelho. E só prega o Evangelho quem entende que é portador de boas notícias. Ai, meu Deus do céu. Às vezes eu tenho a impressão de que muita gente não entendeu que pregar o Evangelho não é uma opção. Pregar o Evangelho é um dever. Se nós somos alcançados pelo Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho pelo qual fomos alcançados. Paulo diz assim: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar as pessoas da mesma maneira que eu fui alcançado, pela mesma forma como eu fui alcançado. Paulo está dizendo assim: eu não valia nada, eu olhava para a minha vida e dizia assim: quem sou eu? Eu não valia nada, mas o Evangelho me alcançou. O Evangelho me alcançou. O Evangelho me alcançou não quando eu era bonzinho, mas quando eu era um perseguidor. Não quando eu era um moderador, um escritor famoso, mas quando eu era um perseguidor, um matador de crente. Quando eu não valia nada, o Evangelho me alcançou. E agora a minha função é alcançar aqueles que estavam no mesmo lugar que eu estava lá atrás. Posso ouvir um amém? Domingo passado eu preguei uma rápida palavra na igreja. Era um dia de batismo. E eu estava conversando com a igreja sobre a pérola de um grande valor. Você conhece essa parábola? Eu creio que todos aqui conhecem bem. Onde Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um mercador, a um comerciante de pedras preciosas, que saiu à procura, fala comigo, à procura. Saiu à procura de uma pérola preciosa e encontrando essa pérola preciosa, ele decidiu vender tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. Sabe, queridos, Deus começou a falar muito claramente comigo. Existem pelo menos 3 perspectivas pela qual nós podemos entender esse texto, mas eu não vou voltar a pregar o que eu preguei domingo. Só quero que você entenda que Deus na primeira ótica, na primeira versão, Deus é esse mercador. Deus é esse que está à procura de pérolas preciosas. É Deus que procura. É o comerciante que vai atrás. Não é a pérola que vai atrás do comerciante, mas é o comerciante que vai atrás da pérola.
O que está dizendo, na verdade, é que Deus está atrás de pessoas preciosas que estão escondidas dentro de ostras, estão escondidas dentro de lugares ocultos, e Deus está à procura delas. Nesta cidade tem pessoas que estão escondidas, que estão sofrendo. Você sabe como se faz uma pérola preciosa? É na dor. Entra ali uma bactéria, entra ali dentro daquela ostra, entra um grão de areia, ele causa dor, e aquilo vai, e os anos se passam. E para se proteger da dor, ela vai criando algo chamado madrepérola. E ao longo do tempo se cria uma pérola ali dentro. Sabe, queridos, Deus está atrás de pedras preciosas que hoje estão sofrendo dores, tristeza nesta cidade. Nesta cidade tem gente que está doente, que entrou um vírus, que entrou um grão de areia, está sofrendo ali dentro, mas Deus está à procura de pérolas. Deus está à procura de pérolas. Mas esse Deus que procura é um Deus também que entende o valor da pérola. Aquele comerciante, ele não só estava à procura de uma pérola, mas identificou a pérola. Ele foi capaz de dizer assim: essa aqui é a pérola de grande valor. Essa é uma pérola original. Deus não só está atrás de pessoas, mas Deus reconhece o valor de cada pessoa. Pelo amor, diga glória a Deus. Deus está à procura de pessoas, mas Deus sabe o valor de cada uma delas. Eu tenho uma notícia para dizer, querido: ainda que a gente não dê valor às pessoas, elas têm valor para Deus. Elas têm valor para Deus. E eu fico pensando na minha vida, quando o Senhor me encontrou, a minha pergunta é: o que é que Ele viu em mim? Qual foi o valor que Ele viu quando Ele me encontrou? Não tenho tempo de contar a minha história. Se eu fosse Deus, eu não me escolheria. Mas eu me sinto como uma pérola dentro de uma ostra que sofria, que chorava, que se escondia, que não queria viver, que não sentia sentido de vida. Alguém que se trancou dentro de uma caverna na sua própria vida, depressivo, gago, sem futuro, frustrado, antissocial, onde ninguém atribuía valor. Nunca ninguém chegou para mim e falou: menino, você vai dar certo. Nunca ninguém falou isso para mim. Mas graças a Deus por aquele que me procurou, por aquele que olhou para dentro de mim, no meio de tanta gente, achou valor na minha vida. Sabe, queridos, quando eu olho para a minha vida, eu olho para as pessoas que estão nessa cidade. O valor que Deus dá às pessoas que estão nessa cidade. Talvez a gente não consiga atribuir esse valor. Deus é um Deus que Ele está à procura de pérolas preciosas. Pessoas que estão dentro dessa cidade. Deus conhece o valor dessas pessoas, ainda que a gente não conheça. Mas Deus está disposto a dar tudo que Ele tem de melhor por causa dessas pessoas. Ai, meu Deus do céu, presta atenção. Você ouviu o que eu disse? Deus decidiu dar o que Ele tinha de melhor por causa dessas pessoas que ninguém dava valor a elas. Sabe que Ele deu tudo que Ele tinha. Irmão, sabe qual é a impressão que eu tenho diante de Deus? Impressão, eu não posso afirmar, não está na Bíblia. Me perdoe a minha heresia pessoal. Impressão que um dia Deus falou assim: eu preciso resgatar a humanidade, mas eu vou dar o que tem de melhor. Ele olhou para o chão, e você sabe que o asfalto no céu é louro, e o que não faltava era ouro no céu. Ele olhou e falou assim: não, isso não é o que tem de melhor. Ele passou e olhou os querubins poderosos. Não é o que tem de melhor. Ele olhou os arcanjos, os anjos em volta dele, e falou: não é o que tem de melhor. E ele olhou para o lado direito, ele viu um trono, e no trono ele viu um filho. E ele falou assim: isso é o que eu tenho de melhor. Você entendeu o que é que Jesus decidiu fazer por essa cidade, gente? O que Jesus decidiu fazer pelas pérolas preciosas que estão sofrendo dentro dos seus casulos, machucadas pelas areias, machucadas pelas bactérias que entram, sabe, estão ali dentro de uma ostra se formando,
se formando, incrustada, sabe, achando que nunca ninguém vai achar elas, mas o mercador, aquele que procura, é aquele que atribui valor, é aquele que dá o que tem de melhor por causa daquela pérola. O Senhor tem amor por essa cidade e tem amor pelas pessoas que estão nessa cidade, e Ele deu o que tinha de melhor. A Bíblia diz, sabe, que por causa disso Ele pagou. O mercador vendeu tudo que tinha, ele comprou aquela pérola. Nós fomos pagos por um alto e sublime preço. Nós fomos pagos por um preço de sangue. Essa cidade foi paga por um preço de sangue. As pessoas que habitam nessa cidade, elas são alvos de um amor incondicional de Deus. Incondicional de Deus. Mas Deus não é só aquele Deus que procura, Deus não é só aquele Deus que atribui valor, Deus só não é aquele Deus que dá fim de dar o melhor, Deus é aquilo que faz tudo isso, porque Ele quer aquela pessoa para Ele. É por isso que Ele foi lá e Ele comprou para ser dele. Ele comprou para ser dele. Sabe, o Senhor não quer só salvar pessoas e largá-las, Ele quer porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Deus quer que essa terra, essa cidade, essa terra de adoradores, seja um lugar de pessoas exclusivas para o Senhor. E o Evangelho pode produzir isso. Existem alguns textos da Bíblia que me chamam a atenção. Talvez um deles que mais me chama a atenção, tem dois muito fortes em cima desse tema. João capítulo 4, versículo 4. Ainda dentro do contexto, sabe? A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos. E você conhece muito bem esse episódio. E Jesus vai a caminho de Samaria. E ele para no poço de Jacó, que ficava na cidade de Sicar, uma cidade samaritana. Só que em João capítulo 4, versículo 4, começa da seguinte maneira: e era necessário que Jesus passasse por Samaria. Repita comigo: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Querido, sabe, quando eu leio a Bíblia eu pergunto, por que era necessário? Por que era necessário Jesus passar por Samaria? O que é que Jesus viu naquela cidade? O que tinha naquela cidade que fez Jesus mudar a sua rota, entrar numa cidade indesejada, com um povo malquisto? O que era necessário? Quais são os valores que estão por trás disso? O que é que Jesus foi fazer naquele poço de Jacó? Por que era necessário? E essa pergunta eu refaço: por que é necessário Jesus passar por Taubaté? Por que era necessário? Deixa eu contar um segredo para você, sabe por quê? Porque ali tinha uma pessoa. Ali tinha uma mulher. Por favor, preste atenção. Jesus foi ali inicialmente por causa de uma mulher. Eu vou provar para você. Numa das poucas vezes da Bíblia Sagrada, Jesus, Ele manda que todos os seus discípulos vão à cidade comprar. Todos. Fala comigo, todos. Diga assim: Ele ficou sozinho. A não ser para orar, poucas vezes você vê Jesus sozinho em algum lugar. Jesus para e se assenta junto ao poço de Jacó. E a Bíblia diz que era meio-dia. Era meio-dia. Que talvez você não faça sentido para você Jesus sentar num poço no meio de uma cidade quente ao meio-dia, mas para mim faz muito sentido. Quando eu leio esse texto, eu olho para a minha vida. Eu nasci no Vidigal, aqui perto, no Rio de Janeiro. E quando eu nasci no ano de 1958, não faz conta, vou fazer 65, descanse. Quando eu nasci ali em 58, Vidigal não era lugar de marginal, era lugar de gente pobre, sem recursos. Meu pai entregador de remédio, minha mãe empregada doméstica. E nós não tínhamos onde morar e fomos morar na favela. E uma das características da comunidade naquela ocasião é que não existia esgoto, não existia encanamento de água, não existia água encanada. Existia luz elétrica, mas não existia água encanada. E toda a água que nos abastecia era de uma mina, de um poço,
que tinha naquela cidade, que tinha ali naquele canto. E eu passei boa parte da minha infância botando latinha na fila do poço. Acordava cedo. Por quê? Porque como é que você vai tirar água com o sol quente do Rio de Janeiro na cabeça? Então nós acordávamos muito cedo. E toda a favela acordava para botar as filas. Às vezes tinha 50 latas na fila, 50 baldes na fila, para poder ter água em casa. E a gente ficava ali e torcia para a gente pegar a água enquanto ainda o sol não estava muito quente na cabeça. E esse horário era o horário que estava mais congestionado naquele lugar. De manhã cedo, quando estava fresquinho. Eu não me lembro na minha vida de alguém que estava naquele poço ao meio-dia. Era insanidade. Ninguém busca água ao meio-dia num lugar quente. Agora Jesus foi para lá e assentou-se ao meio-dia na beira daquele poço. Por quê, pastor? Por que Jesus ficou ali? E por que Jesus ficou sozinho? Deixa eu contar para você aquilo que você já sabe. Porque ao meio-dia, alguém que não queria ser visto com ninguém, uma mulher que não tinha uma reputação muito boa, uma mulher marginalizada, uma mulher que já tinha tido 6 relacionamentos, e agora o relacionamento que ela tinha já não era mais, era meio lá, meio cá, nem marido era. Querido, você imagina, na cidade de São Paulo, Taubaté, uma moça, uma senhora, que já tem 6 casamentos. Ela chega na sua igreja, pastor. O que a sua esposa vai falar? Fica longe dessa mulher. Está brincando, mas é verdade. Porque a minha faz isso. Você pode até não gostar do que eu falo, mas é verdade. Não, era uma mulher muito bem conceituada na cidade. A mulherada, quando ficava, já encostava perto do marido, sai daqui. Essa mulher não podia ser vista socialmente, era evitada, era condenada, era criticada. Ela não podia estar de manhã pegando água, porque ia dar B.O. Sabe lá uma das mulheres lá que perdeu o marido para ela? Sabe o que aconteceu? Aquela mulher tinha que estar ao meio-dia, onde ninguém ia buscar água naquele lugar. Porque aquela mulher, ninguém queria ela. Ela não tinha valor para ninguém. Mas ela era uma pérola de grande valor que o Senhor tinha encontrado. Sabe o que Jesus foi fazer ali? Jesus foi procurar uma pérola escondida de grande valor. Que ninguém queria ela. Num horário onde aquela mulher se senta, Jesus está ali. Querido, se você pensa que construa um pensamento não religioso, mas natural. Olha a conversa daquela mulher com Jesus. Quando a mulher chega, Jesus começa a puxar uma conversa com aquela distinta mulher. Aquela conceituada de maneira negativa, esposa, mulher de 6 homens, 7, era 5 homens, agora o 6 já não era mais aquilo tudo. E agora um homem começa a puxar conversa com ela. E se você olhar esse diálogo da mulher samaritana na ótica de uma mulher revoltada, você vai ver a ótica. As perguntas dela não são perguntas amigáveis. Como você me pede água, sendo eu uma mulher? Como tu, judeu, me... É essa conversa, irmãos. É que a gente lê com romantismo hoje, porque a gente sabe o fim da história. O problema de ler a Bíblia hoje, você sabe o final. Mas vive o momento. Aquela mulher estava tão cansada de ser esculhambada, tão cansada de ser marginalizada. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que quando uma mulher passava por ela, ela já sabia que havia crítica. E quando o homem passava por ela, ela já devia pensar assim, pronto, está me querendo também. Agora Jesus está sentado ali. E Jesus estava atrás de uma pérola escondida dentro de uma ostra, que ninguém dava valor, mas ele sabia o valor dessa mulher. E Jesus, em vez de retrucar aquela mulher, ele foi construindo um pensamento na vida daquela mulher. Ele foi mostrando para ela o quanto aquela mulher era frustrada.
Mas ele também foi mostrando para ela o quanto uma palavra, o quanto o evangelho podia transformar a vida dela. Uma mulher que viveu em busca de satisfação, mas nunca teve alegria. Eu vou repetir, uma mulher que viveu em busca de satisfação, mas que nunca tinha tido a verdadeira alegria. Aquela mulher buscou realização no sexo. Ela depositou a sua esperança nos relacionamentos. Aquela mulher tentou achar e preencher um vazio que estava dentro dela, através do romance, através de um relacionamento sexual, através de um companheirismo. E sabe qual é a impressão que eu tenho? Que aquela mulher casou a primeira vez, ela tinha uma grande expectativa de se satisfazer, sabe? E além de satisfazer, ter um tempo de alegria, mas deu errado. Deu errado. Aquele casamento não funcionou. E o vazio que estava dentro dela continuou. O que ela fez? Ela foi e procurou outro. Sabe por quê? Porque ela depositava nas coisas, nos relacionamentos, a satisfação que poderia mudar a sua vida. E por 5 vezes, ela tentou preencher um vazio e não conseguiu preencher aquele vazio. E agora está na 6ª tentativa de preencher o seu sofrimento, a sua dor. E parece que quanto mais ela buscava, mais ela se afundava, mais marginalizava ela ficava. Mas Jesus, que é onisciente, ele sabia que dentro daquela mulher existia um vazio que só cabia a palavra, que só cabia o verbo, que só cabia ele. Jesus sabia que só cabia ele. E Jesus se dirige àquela mulher e ele vai construindo um pensamento. E ele vai construindo um pensamento com aquela mulher. Ele vai conversando com ela. Ele vai conversando com ela. Até que finalmente a palavra quebranta ela. O verbo quebra a ostra. O verbo quebra o casulo. E o que sai dali? Uma pedra preciosa. Pastor, como é que você tem certeza disso? Aquela mulher, quando entendeu a mensagem transformadora do Evangelho, a Bíblia diz que ela saiu correndo dali. E ela entrou na sua cidade. E ela entrou na sua cidade. E a Bíblia diz que toda uma cidade foi transformada, porque Jesus foi atrás de uma pérola escondida numa ostra que ninguém queria. Ouça, querido, Jesus está buscando pérolas preciosas nessa cidade. Jesus está em busca de pérolas que a gente não enxerga. Você só enxerga o molúsculo, você só enxerga a capa dura, você só enxerga a pessoa. Nós só enxergamos a tristeza, só enxergamos o que ela fez, só enxergamos a quantidade de maridos que ela fez, o quanto de B.O. ela deu, o quanto desonesta ela foi. E nós pegamos essas pessoas e colocamos num determinado lugar. Nós não conseguimos atribuir valor a essas pessoas, mas Jesus está em busca de pessoas que estão em lugares onde ninguém quer, escondidas nas suas tristezas, amarguras e dores. E Jesus não está à procura dessas pessoas. Jesus sabe que essas pessoas têm valor. E Jesus faz o que for necessário para quebrar esse casulo. Ele deu a sua própria vida por isso. Ele pagou um alto e sublime preço. Sabe por quê? Porque ele simplesmente queria aquela mulher para ele. Não como alguns pregadores estão falando sexualmente. Ele queria, não era o sexo dela, ele queria ela. Ele está preocupado com ela está preocupada com a vida dela. E ele sabia que aquela pérola preciosa, agora com a sua vida transformada, entraria na cidade e transformaria uma cidade. A minha pergunta nessa noite é: o que nós estamos buscando? Como cristão, nós somos os mercadores, nós somos aqueles que precisam descobrir pérolas. Como cristão, nós precisamos ter o olhar de Cristo, porque a palavra cristão significa semelhante a Cristo. A palavra cristão significa agindo como Cristo agia. Ou seja, se essa é a nossa missão, se é esse o nome que nós carregamos, se esse é o encargo que nós estamos atrás das pedras preciosas, nós estamos atrás dessa pérola, dessa ostra encruscada, encrencada, difícil. Nós conseguimos ver valor em quem ninguém dá. Nós estamos dispostos a pagar o preço que for por causa delas. Então, quero dizer algo para você, queridos. Deus tem um projeto para essa cidade. Terra de adoradores nada mais é
do que um projeto para achar pérolas preciosas, que estão nas casas, que estão nas ruas, que estão nos prostíbulos, que estão na cadeia. Eu não consigo entender um projeto como esse se não for por causa disso. Eu não consigo entender um projeto semelhante a esse se não for para alcançar outras pessoas. Eu não posso me agregar a um projeto onde o pensamento do projeto é quantas pessoas vêm para a minha igreja. Mas eu tenho que me agregar ao projeto, eu tenho que me juntar a um projeto onde o propósito é quebrar a ostra para que pérolas preciosas possam sair e elas possam atribuir e mostrar o seu valor. Querido, me dá 10 minutos, eu quero concluir. Talvez um segundo texto que mais me impacta a respeito disso. Isso me chama muita atenção. Atos capítulo 16, a Bíblia fala que Paulo, certa ocasião, tentou ir para um determinado lugar para pregar o evangelho, o Espírito Santo o deteve, não deixou. Ele saiu para tentar outro lugar, o evangelho também não deixou. Por 2 ocasiões, o apóstolo Paulo, ele quer ir pregar o evangelho, pregar a palavra, e ele é impedido pelo Espírito. Até que ele se recolhe na sua casa num tempo de oração, e ele é visitado, e ele recebe uma palavra. Ele diz assim: passe a Macedônia. Passe a Macedônia. E quando você olha o capítulo 16, você vai perceber que uma coisa extraordinária aconteceu na Macedônia. Se era necessário passar em Samaria, se Jesus era necessário passar em Samaria, porque ele tinha uma vida que transformaria uma cidade. Eu quero dizer para você, semelhantemente, era necessário que Paulo fosse a Macedônia. E tem algumas verdades sobre isso que eu queria repartir com você. É muito rápido, não vou me demorar. Paulo, quando chega na Macedônia, Paulo tem 3 experiências. Meu Deus do céu. Paulo tem 3 experiências numa única viagem. Porque era necessário passar pela Macedônia. A Bíblia fala sobre uma mulher cristã chamada Lídia, que estava ali sentada, religiosa. Frequentava a igreja, mas não conhecia o evangelho. Paulo foi encontrado dentro da sala de oração. Mas na sala de oração, onde ela achou que ela sabia muita coisa, ela não sabia quase nada. Foi lá que ela se converteu. Sabia que tem dentro das nossas igrejas pessoas como Lídias, que estão ali dentro, até oram, mas não têm uma experiência genuína. É necessário. Sabe que o evangelho passa lá, porque ele também tem uma pedra preciosa. Sabe, querido, eu percebo que Deus é um Deus que ele vai alcançar pessoas de cultura diferente, classes sociais diferentes, experiências diferentes, através, sabe, de experiências religiosas. Ouça bem. Primeira experiência que Paulo tem, ele alcança uma judia, religiosa, rica. Presta atenção, judia, religiosa e rica, que frequentava a igreja, mas não tinha uma experiência genuína. Ele sai dali e ele encontra agora uma escrava egípcia. No mesmo cenário, uma mulher que era explorada pelos gregos, vendia estátuas, era um objeto de finança, endemoniada, só era usada, não tinha valor para ninguém. Eles não queriam perder a boquinha financeira. E nem queriam que o demônio fosse embora, porque ela não ia adivinhar mais, então acabou. Paulo não só alcançou uma judia rica dentro da igreja, mas ele alcançou uma endemoniada grega, explorada pelos homens. E por causa disso ele foi preso. E por causa da prisão ele agora alcança um carcereiro romano. Muito bem sucedido, um profissional de sucesso, cujo seu Deus era César. Era necessário que Paulo passasse a Macedônia, porque o evangelho é para pessoas de culturas diferentes, classes sociais diferentes, com experiências religiosas diferentes. Através da palavra serão transformados. Porque é necessário que Jesus passe por Taubaté. Porque é necessário que Jesus continue passando por esse lugar. Porque aqui tem pessoas como Lídia, tem pessoas como aquela escrava, tem pessoas como aquele carcereiro,
Tem pessoas como aquela samaritana. Tem pessoas como aquele endemoniado gadareno. Queridos, eu choro quando eu vejo aquela experiência daquele endemoniado gadareno. A Bíblia diz que Jesus tinha trabalhado um dia inteiro, estava muito cansado. Entrou num barco e tão cansado que ele estava, ele atravessou o barco. No meio da travessia, no lago de Genezaré, no meio da travessia, uma grande turbulência. Jesus estava tão cansado, que ele estava dormindo no meio da tempestade. Você conhece a história? Ele levanta, ele estende a mão, o vento cessa, e a Bíblia diz que ele chega do outro lado. Guarde bem, Jesus tinha trabalhado o dia inteiro, estava morto e cansado, e enfrentou uma tempestade incrível, para chegar do outro lado. E quando ele chega lá, ele é recepcionado, nada mais, nada menos do que um endemoniado gadareno. Essa foi a recepção de Jesus. O que ele faz? Ele ministra aquele endemoniado, ele cura aquele endemoniado, ele liberta aquele endemoniado, ele dá propósito profético para aquele endemoniado. Só que por causa disso, o povo ficou revoltado com Jesus e queria matar Jesus. E o texto diz que Jesus então entrou no barco e voltou para o mesmo lugar de onde ele saiu. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer para você que por causa daquele endemoniado gadareno, Jesus, depois de um dia inteiro de cansado, enfrentou uma grande tempestade. Ele chegou naquele lugar só por causa de um endemoniado, e voltou para o mesmo lugar onde ele estava. Pérolas preciosas que estão escondidas em ostras, sofridos pela vida, que Jesus está procurando, porque tem um grande valor. Ele está disposto a pagar o preço que for necessário, porque ele quer para ele aquela pessoa. Taubaté, essa cidade está cheia de gente preciosa, sofrendo, e nós somos os mercadores, que nós temos uma pérola preciosa de grande valor para introduzir dentro delas, para que o valor que elas têm se torne mais visível. Que o Senhor nos ajude a conquistar essa cidade. Deus abençoe.